Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Sens, médico terapeuta natural. Estamos juntos aqui para mais uma atividade da Sessão Restauro Integral. Nós que estamos aqui na classe bíblica, escavando a verdade, desejosos de conhecer mais da palavra de Deus. Estamos retomando a cultura de estudos. Nós viemos, infelizmente, aí de uma pausa forçada durante alguns meses, mas estamos tentando retomar, agradecendo aí ao privilégio de estar juntos contigo, quer você vai estar vendo a gravação desse estudo que será disponibilizado em breve, quer você esteja aí conosco ao vivo aqui, tá? Hoje nós vamos dar na sequência, vamos estudar um pouquinho sobre a igreja remanescente, vamos iniciar esse estudo, a depender do tempo, terminamos tudo hoje ou ainda continuaremos durante a semana, continuaremos no próximo sábado. É nosso objetivo não ter apenas um encontro no sábado, mas sim conversarmos durante a semana sobre o assunto, aqueles que desejarem aprofundar algum assunto, tirar uma dúvida, comentário, ou até mesmo tecer aí alguma crítica construtiva para que todos estejamos crescendo diante do Senhor. É nosso objetivo crescermos juntos nesse assunto. E hoje estaremos aprofundando um conceito, uma palavra chamada remanescente, talvez não conhecido de muitos, mas acredito, talvez não conhecido por todos, mas acredito que de muitos, essa questão de entendermos o que Deus deseja para nós, tá? E como é que nós vamos atender ao chamado do Senhor, no tempo em que vivemos. Nós entendemos que Deus tem um povo em especial, não é aquela coisa a história do relojoeiro que deu corda e deixou o mundo seguindo por si mesmo. Não, pelo contrário, é desejo do Senhor que nós venhamos a aprender dele e apenas dele. E ao longo do tempo entender que Deus tem uma vontade, manifestar para os seus filhos. E ele tem desejo que nós vimos aprender qual é essa vontade e o que é que podemos aí fazer no tempo em que estamos vivendo para aprender dele, para sermos cada vez mais fiéis. Pois ele é fiel a cada um dos seus filhos e cuida de nós muito bem. E será que quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, achará ele fé na terra, achará ele fé entre nós? Esperamos então sermos nós aqueles que permaneceremos fiéis. Na oração, né, da parábola do bom pastor, Jesus Cristo se identifica como sendo o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, e ele diz que suas ovelhas ouvem sua voz, o reconhecem, diz que tem ovelhas que não são desse aprisco, no caso, na época, se referindo aos judeus, e que as suas ovelhas mesmo de outros apriscos ouviriam num tempo oportuno a sua voz e se reuniriam em um só rebanho de um só pastor. Assim entendemos que o Espírito do Senhor está a chamar seus filhos em todo o mundo, independente de idade, posição social, credo religioso, país, locais onde vivam, né? Entendemos que o Espírito Santo está a tocar nos filhos de Deus para prepará-los para reunir. E mesmo naqueles que se dizem cristãos, de qualquer denominação religiosa, mesmo a sua, mesmo a minha, eu sou adventista, mesmo entre os adventistas, há ali joio misturado com trigo, esperando que cada um de nós, espero que eu, possamos ser, ainda que ainda estamos na condição de joio, mas que possamos ser aí candidatos a trigo, ouvindo a voz de Deus e ali se aliando a esse rebanho que Deus está unindo nesse tempo. Não se trata de sermos fiéis a Deus, esperando que Ele vai ser, então, em contrapartida, fiéis a nós, porque a fidelidade dele vem primeiro. O que Ele fez por nós vem antes de qualquer coisa que nós já tenhamos feito por Ele. E é muito maior do que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós somos pequenos demais, falhos demais, limitados demais. E o amor dele é muito grande, muito real, muito presente. E por isso a questão não é a fidelidade dele, mas sim a nossa. Estamos nós sendo fiéis no tempo em que vivemos. Entendemos que Deus, em todo momento, desde a criação, desde Adão e Eva até os nossos dias, até os dias finais desse mundo, ele tem aqueles que permanecem como fiéis.
ainda que num grupo pequeno. E por que que dizemos grupo pequeno? Porque Cristo disse que estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que andam por ela. Então, são poucos que salvarão. E ele ainda disse: larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Por isso, entendemos que os salvos, não por vontade de Deus, porque Jesus morreu por todos, então era para todos serem salvos, mas sim porque aqueles que não desejaram andar no caminho estreito, no caminho de santificação, acabaram por um ou outro motivo se desviando. E se ouvirem a voz de Deus, podem voltar. Este é o caminho, andai por ele, diz Isaías. Então, ao entender esse contexto, entendemos que Deus tem uma vontade, tem um povo, tem um caminho e deseja que os seus filhos andem nesse caminho. Por todo o tempo em que podemos chamar de tempo nesse mundo, desde a entrada do pecado até a saída dela, Deus tem um povo que é fiel, fiel à luz que recebeu e viveu a essa altura. E é sobre essas características bíblicas que nós queremos estudar para entender se há uma definição bíblica a respeito de quem são as pessoas que são fiéis. Não para sair acusando para os outros se são ou não são, mas sim para saber se eu estou sendo fiel nessas características como Deus entende que um fiel é, nesse objetivo, nesse sentido, né? Entendendo que a salvação é pela graça e pela graça somente, não é de outra forma para que ninguém se glorie, nos diz Efésios, capítulo 2, que vai ser, inclusive, o verso bíblico inicial do nosso estudo de hoje. Se você tem a sua Bíblia aí, eu lhe convido a ter e abri-la. Nós estamos numa classe bíblica, então nós estudamos a Bíblia constantemente aqui também. Se você quiser abrir no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8, nos diz assim: porque é pela graça que sois salvos. Sim, é pela graça, isso é dom de Deus, dom imerecido. Não é porque eu mereço, porque você merece, porque nenhum de nós merece, porque a verdade é que nós não merecemos. É pela graça que somos salvos. E nós tomamos posse dela mediante a fé, vivendo pela fé, como Jesus Cristo viveu, como ele ensinou a viver. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Ah, eu fui uma pessoa muito boa e por isso Deus tem que me dar o reino dos céus. Isso é justo porque eu fiz por merecer. Não, não é assim. Não é de obras para que ninguém se glorie. Deus não é meu devedor para ter que me dar o reino dos céus. Eu é que devo a ele. Não é de obras para que ninguém se glorie. Li mais uma vez o verso 9, mas o verso 10 continua e complementa: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as obras aos quais Deus, o Pai, de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui, nesses 3 versos, nós que já estudamos aqui na classe bíblica Escavando a Verdade sobre a justificação pela fé, aqui nesses versos nós entendemos o papel da graça, é pela graça porque é um dom merecido, nós não merecemos, o papel da fé, tomar posse da bênção da graça e viver a essa altura, porque Romanos 14, 23 diz que qualquer outra motivação que temos para fazer o que fazemos que não seja a fé é pecado. E o papel das obras, viver segundo a fé através da graça, a graça que perdoa e também habilitadora para nos fazer andar na justiça, para nos fazer tomar posse da justiça que é Cristo Jesus, ele que é justificador nosso. Assim, andando na graça, nós vamos então prosseguindo e sendo santificados de glória em glória, até chegar aquele dia que estaremos na plenitude da estatura de Cristo, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Até podemos, como diz Paulo em Filipenses, desenvolvermos nossa salvação, é um processo, é um aprendizado, desenvolver nossa salvação com temor e tremor, porque não é segundo a minha vontade, ou atuo do meu jeito ou do seu, é segundo a forma de Deus. Por isso andamos em temor, com reverência, e em tremor, porque é Ele o juiz, então temos que seguir as normas que Ele dita, e Ele vai operando em nós, diz o verso 13, nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Assim sendo, nós vamos então tentar entender, né, tendo feito essa introdução, vamos entender propriamente dito aí o assunto de hoje, que tem a ver com essa questão dessa igreja remanescente. Mais uma vez digo, o objetivo ao estudarmos esse conceito é entender não se o outro está ou não, mas sim se eu estou andando segundo a fé, na graça, na prática das boas obras, fazendo o que Deus deseja que venhamos a fazer, porque a fé sem obras é morta, diz a palavra do Senhor, e nós precisamos andar vivos, vivos em Cristo Jesus. Avançando, então, dentro desse conceito da igreja remanescente, vamos, então, prosseguindo, entendendo que Deus tem um povo que remanesce, um resto, um povo pequeno, de todos os tempos até agora e também na época dos eventos finais, na época aí do tempo do fim, Deus tem um povo, uma igreja remanescente. Temos, então, esse povo, que é um conjunto de pessoas reunidos por um motivo religioso, que é um termo comum no cristianismo, e segundo o texto simbólico de Efésios 5:23, é um símbolo profético, visto na profecia como mulher, a noiva de Cristo. Então, a igreja é a noiva de Cristo, do mesmo jeito que lá falando de Efésios 5, a respeito do marido e da mulher, diz que Cristo a si mesmo tomou a igreja, se doou por ela. Dessa mesma forma, então, nós devemos entender que Cristo é o noivo, o marido, e a igreja, o seu povo, seus filhos, são, na simbologia profética, a noiva de Cristo, a mulher, no termos de profecia. Isso vai fazer sentido um pouquinho mais para frente, à medida que nós estivermos avançando aí no estudo de hoje, tá? Então, vamos tentar entender aí, como eu mencionei nas Escrituras Sagradas, o termo remanescente vai de ponta a ponta, de Gênesis ao Apocalipse. Ao longo da história da igreja cristã, sempre houve um remanescente fiel, mas nem sempre foi visível, nem sempre era muito claro. Muitas vezes isso estava literalmente escondido. Por quê? Porque a igreja era perseguida. Outras vezes porque a igreja não foi mais perseguida, mas porque a igreja se tornou literalmente corrompida, e aí não precisou mais ficar escondida, ficou literalmente aí às claras. Porém, infelizmente, os verdadeiros fiéis tiveram esse sim que ficarem escondidos, né? Porque afinal de contas o povo fiel, se manifestasse, seria mais uma vez perseguido. Houve um tempo, né, nós já mencionamos isso em outros estudos aqui da classe, e nós voltaremos a estudar isso melhor, porque nós voltaremos a estudar justamente sobre profecia no futuro não muito distante de agora, tá? E quando estudarmos tanto Daniel como Apocalipse, aqui há alguns estudos mais para frente, daqui a algumas semanas, nós voltaremos a ver essa condição histórica, porque a profecia foi escrita na época do livro de Daniel, que são os dois livros que falam do tempo do fim, Daniel e Apocalipse. Daniel mencionam as profecias do seu tempo, ele viveu por volta aí do ano 600 a.C. até o tempo do fim, até o retorno de Jesus e um pouquinho além. E Apocalipse é escrito por João, por volta do ano 96, do ano 100 da nossa era, até também o tempo do fim, o retorno de Jesus e um pouco além. Então, um pouco já se cumpriu nos nossos tempos, porque estamos falando da época de Daniel e da época de Cristo, e um pouco ainda vai estar em cumprimento e outro tanto vai se cumprir numa história futura. A questão, quando falamos do remanescente, já mencionamos isso no estudo de hoje, estamos falando de um grupo pequeno de pessoas, não é pequeno porque Deus o queira, volto a dizer, é pequeno porque poucos querem andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, tá? E muitos querem andar pelo caminho largo, por isso se perdem. Por isso que é um termo pequeno. Remanescente é um termo bíblico, daqui a pouco nós vamos ver algumas passagens que trazem essa questão de resto e remanesce, né? Raiz, restolho. Então esse termo remanescente vem desse contexto, de um povo que permanece fiel apesar de todas as dificuldades, ainda que nem sempre tenha sido um povo visível, facilmente encontrado, mas há membros fiéis em todas as igrejas cristãs que são contadas como povo de Deus. Lá no Gênesis, o remanescente é introduzido, permanece durante a história da igreja cristã, um fiel que sempre existiu e que vem aí até os nossos dias.
É por isso que o fim dos tempos será chamado retirai-vos dela, povo meu. Então, como mencionamos na parábola do bom pastor, as ovelhas de Deus, os filhos de Deus reconhecem sua voz, ouvirão a sua voz, o seu chamado e se reunirão num povo, um povo de um só pastor. É por isso que no fim, então, dos tempos, ele é chamado dessa forma, tá? E muitos que estão em Babilônia vão se unir a essa igreja visível de Deus, que está descrita em Apocalipse 12, 17, que nós vamos aí estudar também hoje. Então, há um chamado divino, retirai-vos dela, povo meu. Então, vão sair de Babilônia, que é essa multidão de doutrinas, de credo, de confusão, e vão se unir à igreja visível de Deus, conforme João 10, 16, vão se unir a essa igreja descrita em Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, em Apocalipse 12, 17, o dragão representa Satanás, conforme o verso 9, e a mulher representa o povo de Deus, pois ela está ali com uma coroa de 12 estrelas. 12 simboliza um símbolo profético do povo de Deus. São 12 os filhos de Jacó, simbolizando o povo de Deus na época do Antigo Testamento. São 12 os discípulos de Cristo, simbolizando o povo de Deus no Novo Testamento. Essa mulher que reflete a luz do sol, ou seja, ela está refletindo a luz da justiça de Cristo. Jesus é o sol da justiça, e ela está com os pés firmados sobre a lua que reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Então ela está firmada algo que não é luz própria, está com os dois pés, o Antigo e o Novo Testamento, vendo da palavra de Deus, a palavra de Deus que é luz para lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é então a simbologia, aquela que está firmada sobre a palavra. Essa é a simbologia literalmente aí do povo de Deus. Essa mulher que está para dar à luz, e ela dá à luz, o povo de Deus, nasce dela o filho varão. Jesus nasce desse povo de Deus. Ele é depois levado aos céus, e o dragão que não conseguiu tragar aquele que nasceu da mulher, o filho da mulher, então se volta contra a mulher e a persegue. Esse é o relato de Apocalipse 12, verso 17. Então ali o deserto abre sua boca para que a mulher possa fugir, e ela então foge para um local pouco habitado. Nós vamos ver em profecia que águas, multidões, simbolizam locais muito habitados, e deserto, um local pouco habitado. Ela veio para o continente americano. Nós estudaremos isso em profecia um pouco mais para frente. Nós já vimos hoje mesmo, né? Eu li para vocês ali, eu mencionei para vocês o texto de Efésios 5, 23, que mulher em profecia é símbolo de um povo de origem religiosa, símbolo de uma igreja. Então, o remanescente, né, ela é o mesmo que o restante da sua descendência. Vamos ler, então, mais uma vez, agora que eu contei para vocês o contexto, vai ficar mais claro um pouquinho para você entender Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler quase todo o capítulo. Vamos ler juntos? Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu já dei a simbologia para vocês, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Para aqui um pouquinho. Eu vou passar para vocês depois no grupo, tá? Um instrumento que nós vamos estudar melhor quando viermos a estudar a profecia, um pouquinho mais para frente. A gente chama de tabela de conversão profética. E o que é isso? A gente pega, são 3 colunas. A gente pega o símbolo, aqui nesse texto que a gente vai ler tem vários símbolos. Lá vai dar o significado do símbolo e a passagem bíblica onde está esse significado. Porque a interpretação não sai, como fala Pedro, da mente humana. Tá? Homens santos, movidos pela parte de Deus, nos diz Pedro, eles escreveram inspirados. Então, não se trata de adivinhar, né? Nós vamos, quando começarmos a estudar a profecia, nós vamos estudar as regras de interpretação profética, vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos estudar aqui. Tá? Serei eu mesmo que vou dar essa aula para vocês, tá? Que serei o instrutor dessa aula para vocês. E lá eu vou mostrar de onde surgiu essa tabela. Eu vou passar agora para vocês já terem isso em mãos, e depois nós vamos usar isso mais para frente, ou em cada vez que nós estudarmos profecia, e praticamente todos os estudos aqui, a gente dá uma pincelada, né? Alguma coisinha das profecias. Esse é o motivo pelo qual, mais para frente, no nosso estudo, a gente vai estudar praticamente quase que só profecia, tá? Vamos aprofundar.
Mas agora é para vocês terem uma noção de onde vem esse conteúdo e não ficarem assim completamente superficial. Então, existe uma tabela, tá? Já vou estar logo caminhando para vocês dessa forma. Essa tabela não foi inventada do nada, como eu falei, ela sai da própria Bíblia, da própria Escritura. Então, o símbolo usado na profecia, quando ele é usado em outras partes da Bíblia, ele é revelado. E quando ele não é usado, o próprio texto logo diz. Por exemplo, aqui em Apocalipse 12, a gente vai ver daqui a pouco, vai falar do dragão. E o dragão não é citado em outra época da profecia. Então, ele vai dizer aqui. Então, na profecia, quando ele fala de sol, ele está querendo dizer alguma coisa. Quando ele fala de cordeiro, ele está querendo dizer alguma coisa. Quando ele fala de mulher, ele está querendo dizer alguma coisa. De ventos, de chifres, de bestas, de animais. Cada um desses símbolos tem um significado. E a própria Bíblia é o seu intérprete. A própria Bíblia diz de onde vem esse significado. Essa é a beleza do texto bíblico. E assim, sabendo o significado, nós conseguimos entender isso. Por que que é assim? Bom, aí lá na aula de estudo dos princípios, do como estudar a profecia, eu vou aí discorrer melhor para vocês os motivos que nós entendemos, né? Talvez Deus tenha outros motivos, mas alguns motivos que nós podemos entender pela Escritura, tá? Da Bíblia, pelos quais Deus preferiu fazer assim. Então diz o verso 2: e achando-se essa mulher, achando-se grávida, gritava com dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Que animal espantoso, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra o dragão e deteve em frente a mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que dela nascesse. Não era qualquer filho, era o filho da mulher. E já havia uma profecia dizendo isso lá, Gênesis 3,15. A mulher daria à luz um filho que pisaria na cabeça da serpente, mas que seria mordido no calcanhar. Então, essa era uma representação que o judeu daquela época conhecia bem, o povo de Deus conhecia bem. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger a todas as nações com um cetro de ferro, essa simbologia de Cristo, e o seu filho foi arrebatado para o Deus e para o seu trono, porque Jesus morreu e ascendeu aos céus. Ele não ficou por aqui muito tempo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentassem durante 1260 dias, que nós vamos estudar sobre profecia e veremos que isso é 1260 anos, que é o período de perseguição, onde o dragão se ira contra a mulher e tenta fazer guerra contra o restante da descendência dela, porque ele não pode impedir nem a mulher, nem tampouco o filho varão, que foi para o encontro de Deus. E agora ele faz a gente chama de parte parentética, ele faz um parênteses, ele para de descrever essa cena da mulher e do dragão perseguindo a mulher e vai falar agora de uma outra coisa. Então ele abre um parênteses para tentar explicar, porque há um conflito entre a mulher e o dragão, e também há um conflito que existiu antes desse, e é por causa desse conflito anterior que existe todo o restante do conflito aqui. Nós já estudamos isso aqui na classe bíblica, na verdade, faz parte dos nossos primeiros estudos. Tá? Foi o Ricardo, o Cavaleiro Luz, que nos deu esse estudo, e ele mencionou a respeito da guerra que existe no céu. Vem daqui, vem do verso 7. Houve peleja no céu, desculpe. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Por quê? Porque foi expulso a terça parte das estrelas do céu. A terça parte dos anjos caiu de lá. Então, estrela é um símbolo de mensageiro, servindo tanto para anjo como também para seres humanos. Tá? Então, foi expulso, diz o verso 9, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aqui está revelado quem é o dragão, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, com a sua cauda, ele pegou até a terça parte. A cauda é sinônimo de engano, é usado para enganar, para encantar ali, enganar. Então, com as mentiras, o dragão levou, infelizmente, um terço dos anjos do céu. E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, o verso 10, e houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, e foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro, foi por causa do sangue de Jesus que nós vencemos, e por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, eles também tiveram que ser fiéis. Não foi apenas o sacrifício de Jesus, mas eles também foram salvos pelo testemunho que deram. Daqui a pouco a gente vai ver que tipo de testemunho é esse.
e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E por isso festejai aos céus e vós que neles habitai, e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque já está destinado, ele é o inimigo derrotado. Na cruz, Jesus venceu o mal, e venceu para nos tornar mais que vencedores com ele. Glórias ao Pai por isso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, até o seu lugar, e que ali é sustentado durante um tempo, temos metade de um tempo. A gente vai estudar isso em Daniel, para vamos ver que é o mesmo período profético que nós lemos lá no verso 6, 1260 dias, é o mesmo período, porque um tempo simboliza um ano, um tempo, tempos e metade de um tempo vai dar 3 tempos e meio, um mês é 30 dias em profecia, tá? Cada mês tem 30 dias, então 3 anos e meio vai dar 42 meses, são 1260 dias. É o mesmo intervalo profético, a gente vai estudar isso no paralelo que a gente vai fazer entre Apocalipse e Daniel um pouco mais para frente. E fora vista, então, a serpente. Verso 15, então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, a serpente é o mesmo dragão, mencionado lá no verso 9, e ela basta então a perseguir a mulher. A água, como um rio, fez sair de sua boca, e ela foi arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio de que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o resto, remanescente, vem da mesma raiz grega, de onde vem esse termo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E assim termina o capítulo 12. Então, nessa luta, nesse grande conflito iniciado no céu e que chega até a terra e infelizmente nos envolve, nós acabamos sendo envolvidos por esse conflito, tá? Nós acabamos então sendo o que perseguidos pelo mal, perseguidos pelo dragão. Olá, Joyce, seja bem-vinda. Nós estamos estudando já sobre o remanescente, tá? Eu vou tentar Oi, resgatar. obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu vou tentar resgatar um pouquinho para você aí, para você poder acompanhar. Então, nós estamos falando de Apocalipse 12, 17. Mencionei que daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo, assim que a gente terminar aqui, uma tabela profética, que a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Nós vamos estudar quando vamos estudar o livro de Daniel, que é um livro profético. Não é o único, mas é um livro profético que fala dos tempos que estamos vivendo e tempos futuros, assim como Apocalipse. Eles começam com o nosso passado, futuro do profeta, né? Então, Daniel escrito por volta do ano 600 a.C., e vão até o retorno de Jesus e um pouquinho além. A mesma coisa, Apocalipse, só que daí falando de João, tá? Que escreveu o Apocalipse por volta do ano 96 ao ano 100 da nossa era, até um tempo que vai além. Por isso nós vamos estudá-lo. São livros eminentemente simbólicos. Mencionei que o símbolo não vem na cabeça do ser humano. Essa própria tabela que eu vou passar para vocês é uma tabela com 3 colunas, diz o símbolo, diz o significado e dá o texto bíblico de onde sai esse significado. Então, a própria Bíblia é sua intérprete, ela vai trazer isso. E o conceito de remanescente tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia que nós acabamos de ler em Apocalipse 12, eu acabei de ler o Apocalipse 12 completo aqui, tá? E já expliquei mais ou menos o contexto. E há uma guerra que iniciou no céu, chegou até nós, e como o dragão não conseguiu vencer, segundo o Apocalipse 12, o filho varão da mulher, que é Cristo Jesus, porque ele ascende aos céus, então ele se volta para a mulher, ele não consegue destruir a mulher, mas ele tenta pegar o restante da sua descendência, ou seja, o restante dos filhos de Deus, que foram ali literalmente perseguidos pelo dragão, e ao longo do tempo, mais de 1260 anos de perseguição, daqui a pouco eu vou mostrar alguns acontecimentos proféticos para vocês, e o restante da descendência, que nós vimos no verso 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Então, é um povo que permaneceu fiel, que ouviu a voz do pastor e permaneceu fiel, ainda que seja um povo da igreja invisível, porque estão espalhados por todos os cantos, ou no tempo do fim vão ser reunidos em um só rebanho de um só pastor. E assim, então, nós vamos aí avançando um pouquinho dentro desse contexto. O termo remanescente, ele se refere, então, ao povo, a uma igreja no tempo do fim, que permanece fiel a Deus e sua palavra, que é a verdade. Vamos ver mais alguns textos, mencionando isso que eu mencionei a vocês, desde o Antigo e no Novo Testamento, falando aí sobre esse conceito de remanescente.
segundo Crônicas 36, nos diz assim, claro, envolvendo um outro contexto, mas dizendo que Deus tem um povo fiel. Diz assim, partiram então os correios, né, os mensageiros que levavam as cartas do rei e seus príncipes, e por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é outro nome de Israel, para que se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Então havia um restante, havia um resto, e acontecerá, diz Isaías, que naquele dia que o restante de Israel e da casa de Jacó, os que tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. A destruição será determinada e transbordante de justiça. Há um povo que se converterá, há um resto, há um remanescente, que volta a dizer, Deus não queria que fossem poucos. Jesus Cristo morreu por todos, mas serão poucos que aceitarão ao chamado. Serão poucos que andarão pelo caminho estreito, pela porta estreita. Serão poucos que entenderão, diz Hebreus, capítulo 12, verso 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Serão poucos os que buscam essa santificação. Ezequiel ainda continua, mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis à espada entre as nações, quando fores espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações, para os que foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Ezequiel vai mencionar no capítulo ali, daqui já a partir do capítulo 6 até o capítulo 9, ele vai falar a respeito daqueles que literalmente choram e gemem por causa das prostituições, abominações que existem no meio de Jerusalém. Jerusalém é a capital dos judeus, e ao falar de capital, ele está falando do povo todo. Do mesmo do jeito que hoje em dia a gente fala de Brasília para falar de Brasil, falamos de Kiev para falar da Ucrânia, falamos de Moscou para falar da Rússia, ou que seja ali de Washington para falar dos Estados Unidos. Então, o povo de Deus, o restante da sua descendência, gemia pelas abominações que aconteciam, porque eles tinham valor para o povo. Nós temos amor pelas almas, nós queremos salvar a todos. Porém, nem todos querem ouvir, e por isso eles choravam e gemiam. Terão nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações, diz o texto bíblico. E volto a dizer, quando nós estamos estudando as características do povo remanescente, não é para sair apontando o dedo para os outros para dizer, vocês estão todos errados, não é para usar a verdade como um cacetete e sair distribuindo aí bordoadas espirituais ou coisa que o valha. É para nós vermos se nós estamos assim, na condição de joio, mas querendo ser candidatos a trigo, para que nós possamos crescer em santificação e melhorarmos diante do Senhor. Ezequiel continua, mas eis que alguns restarão nela e levarão fora tanto os filhos como as filhas. Eis que eles virão a vós outros e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. E disseram Jeremias agora ao profeta, apresentei-vos a vossa humildade, a sua humilde súplica, a fim de que rogue ao Senhor teu Deus por nós e por esse resto, porque só sobrou eles, era só um resto. Havia um resto que ainda estava com o profeta, que ainda era fiel. Então eu vou buscar, vou olhar os meus olhos para a palavra de Deus para entender isso. Deus sempre teve um povo. Desde lá que o pecado entrou no mundo, existiu Sete, filho de Adão. Abel havia sido morto, Caim fugiu, e Adão e Eva estavam sós, e de Sete veio a descendência. Depois, na época de Noé, havia os filhos dos homens, que seriam o significado dos filhos de Caim, se unem às filhas as filhas de Deus, os filhos de Deus e as filhas dos homens, desculpe. Ou seja, eles acabam se misturando, o povo de Deus se corrompeu. E apenas Noé foi achado justo em sua geração. Noé, assim, é um símbolo, mais uma vez, do restante. Abraão, numa outra dispensação, a mesma coisa, ele também é um símbolo do restante. Nós já estudamos aqui na classe bíblica sobre dispensações, também fui eu que dei esse estudo para vocês, e a significância de cada uma das eras. E agora, na última dispensação que estamos vivendo, Deus também tem um restante, Deus também tem um remanescente. E ao ir para a palavra de Deus e ver ao longo da história bíblica
tá? Em especial no tempo que vivemos, a questão da profecia, quais são as características do texto bíblico, eu consigo identificar esse povo, que é um povo que não necessariamente tem uma placa humana, entendeu? Mas um povo que obedece às impressões do Espírito Santo, é um povo que guarda ali, conforme lemos em Apocalipse 12:17, o testemunho de Cristo, os mandamentos de Deus. Então a gente vai explorar um pouquinho sobre isso, esse conceito remanescente. É um remanescente sobrevivente, nós vimos vários textos sobre isso, é um remanescente fiel, que mantém a fidelidade a essa aliança que Deus fez com o seu povo, desde lá dos tempos com Moisés até o tempo que está vivendo, né, do qual povo que nós estamos falando, até o período do Novo Testamento. E é também o remanescente escatológico, né, que vai falar escatologia, significa o estudo do tempo dos eventos finais, tá, que foi um dos nossos últimos estudos na sequência que estávamos fazendo em julho. Aí nós acabamos, infelizmente, por força maior, tendo uma pausa, e agora estamos aí retomando os nossos estudos aqui na classe bíblica. Então, é visto muitas vezes Elias também como um exemplo de remanescente. Ele foi um sobrevivente, ele foi perseguido, tá? Ele mencionou ali para Acabe, tá? Rei de Israel na época, era o reino do norte, que haveria seca, e essa seca viria por causa da infidelidade do rei do reinado do norte, de Israel. E aí ele foi perseguido, foi caçado, né? Não foi encontrado porque Deus o protegeu lá no meio do deserto. Um símbolo, mais uma vez, da mulher que foge do dragão que nós lemos em Apocalipse 12. Então Elias é um exemplo desse remanescente, inclusive um símbolo do remanescente final, porque ele é simbolizado com esse, né, um remanescente fiel no tempo do fim, em meio à apostasia generalizada, como Elias estava no meio de Israel. Ele dizia que só ele não havia ficado dos profetas de Deus. E aí Deus dá a resposta: não, eu ainda tenho o resto. Eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, Deus sempre teve um povo em todos os tempos da história. Deus sempre preservou o remanescente para o servir. É o que nós temos aí tentado entender. Há uma importância nesse remanescente, porque a continuidade da fé, a necessidade de existência de um povo de Deus, mostrar que Deus é capaz de guiar os seus filhos. Deus não deixa que todos os seus filhos se percam. Ele luta para mantê-los. Tá? E aqueles que são mais fiéis permanecem. Outros poderiam ter permanecido, mas infelizmente, devido às dificuldades, né, como Jesus lá na parábola do solo, né? Então a boa semente era lançada ao solo, algumas caem à beira do caminho, outros num solo pedregoso, outros num solo espinhoso, e apenas o último é que é o bom solo que frutifica, né, e dá-lhe os seus frutos até 60 e até 100 por um. É apenas esse que frutifica, pelos frutos conhecereis, é os que permanecem fiéis. Todos os outros são ali consumidos, ou pelos passarinhos que na beira do caminho comem a semente, ou pelo solo pedregoso, que deve o sol né, não cria raízes profundas, acaba secando a erva, ou ainda os espinhos sufocam, crescem mais, crescem junto, tá? E acabam sufocando. Então, toda passagem bíblica nós temos simbologias de pessoas que permanecem fiéis e pessoas que, infelizmente, se desviam da verdade. Então, o remanescente ele permanece, ele preserva a verdade, ele mantém viva a verdade de Deus em todos os tempos em que ele viveu, mesmo no meio de uma apostasia generalizada. E ele é cumprimento profético. A existência do remanescente é um cumprimento das profecias. Nós vamos ver isso ao longo do tempo, estamos até mencionando algumas, e também nos nossos dias, quando falarmos aí das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, há raízes proféticas, há uma identidade profética e há também uma mensagem que o remanescente tem que pregar em nossos dias, e nós estudaremos isso especialmente em Daniel e Apocalipse. Tá? Eu vou depois deixar também o PDF dessa apresentação de hoje, tá? Vocês vão ter acesso a ele para poderem aí estar acompanhando. Então, a visibilidade da igreja remanescente, há marcas distintivas, Deus colocou características ou marcas inconfundíveis, tá, em sua igreja remanescente, tornando ela distinta e mais visível possível. Ela é um farol espiritual que ilumina no meio da escuridão, no meio da confusão nos últimos dias, para que as pessoas possam ver e aí não serem enganados. Há uma identificação clara, as escrituras são claras, revelam que Deus tem um povo ao longo de toda a história, também em nossos dias, aí nesse mundo. Então, assim, nós podemos fazer essa interpretação histórica. Eu vou usar o método historicística, né? Então, eu vou pegar a história, vou pegar a profecia e vou dizer
o que na história que se enquadra na profecia. Veja bem que não é o contrário. Eu não vou moldar a profecia bíblica a um acontecimento histórico. Não, eu vou pegar a descrição profética, quais são as características, e aí eu vou para a história para ver. Isso aqui bate, mas tem algumas coisas que não bate. Então, não é isso. Vamos pegar um outro evento histórico. Cada um dos personagens proféticos, a besta do Apocalipse, tá? A mulher que estava sobre a besta, qualquer um dos personagens proféticos, nós vamos fazer isso. Vamos pegar a história e vamos ver quais essas são as características e aqui são os personagens históricos. Quais que chocam, quais que não. Esse é o método historicista, para saber de algo que já ocorreu no passado, que está ocorrendo no presente, e claro, no futuro eu não tenho como saber a história do futuro. Eu só sei pela profecia como é que vai ser. Mas assim como foi fiel no passado e é no presente, no futuro também será. Tá? E é assim que nós vamos, então, dizer, ó, a profecia sobre o futuro diz tal coisa, e nós vamos estudar isso melhor um pouco mais para frente. Agora eu estou tentando me entender, estou eu no meio desse povo? Será que eu estou me adequando a essa profecia, ou será que não, que eu estou me desviando? E por isso estamos fazendo esse estudo nesse momento. Então, é uma abordagem contínua, tá? Que ela é levada ao longo do histórico, e é uma verificação histórica que nós tentamos fazer. E é assim que nós entendemos, conforme lemos lá em Apocalipse 12, né, no começo do nosso estudo hoje, nós lemos o capítulo 12 de Apocalipse, vamos entender que essa mulher que está vestida do sol, tá? E que está com os pés sobre a lua, né? Refletindo a luz, porque a lua não tem luz própria, reflete a luz do sol, ela está ali firmada, ela está sendo testemunha, ela está vendo o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os dois pés refirmados sobre a palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, ela é uma representação dos fiéis. Tá? Ela é a noiva pura de Cristo e é dessa igreja, desse povo de Deus, que vem o Salvador, o que vai reger as nações ali com um cetro de ferro, que é uma simbologia de Cristo que nós lemos em Apocalipse 12. Nós vamos ver então esse período existindo tanto antes de Jesus como também após Jesus, porque depois que ele sobe aos céus, a mulher é perseguida pelo dragão e o restante da sua descendência também é alvo de perseguição. E assim eu vou buscando entender esse remanescente como um sobrevivente histórico, por causa da gigantesca perseguição que o dragão fez à mulher e o restante da sua descendência. Então, essa palavra restante é a tradução do grego loipos. Ela muitas vezes é entendida como o que sobra, o que resta, tá? O restolho, o remanescente. Por isso é daí que vem esse termo, essa expressão remanescente que nós estamos citando para vocês. Nós entendemos que ela vem após esse período dos 1790 anos, porque lá de 1260 anos, me desculpe, porque lá é dito isso, que a mulher é perseguida durante 42 meses, durante 1260 dias, durante um período que também é conhecido como 3 tempos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós tiramos isso de Ezequiel, que um dia em profecia significa um ano, e por isso 1260 dias são 1260 anos. Então existe um tempo de surgimento, existem umas raízes proféticas que nós temos aí estudado e tentando então passar para os irmãos, para os amigos. Há um tempo de surgimento disso. Como que surge, de que forma que vem, nós então estaremos estudando isso. Primeiramente, temos que entender a profecia de Daniel 7, tá? É muito importante. Eu não vou poder estudar ela em grande profundidade com vocês, mas nós estudaremos sim, mas estudaremos mais para frente, não hoje, porque não é exatamente o tempo. O objetivo da Daniel 7 é entender que mesmo na profecia existem alguns eventos e aí no tempo do fim é manifestado um remanescente. E o objetivo de estudar isso em Daniel é mencionar quando que isso vem. Então, em Daniel, capítulo 7, né, também é um capítulo que tem períodos parentéticos, né, que ele começa uma cena, dele para descrever uma outra cena, depois ele fecha parênteses e ele continua a início da cena. Isso é muito comum em profecia, tá, que é um texto parentético. Daniel, capítulo 7, vai falar de um sonho de 4 animais, né, que Daniel teve no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, neto de Nabucodonosor, e que assumiu ali a regência do trono com o filho de Nabucodonosor, enquanto estavam em guerra com o reino medo-persa. Tá? Verso, vou pegar aqui com os meus amigos, vai falar dos animais, por exemplo,
partir do verso 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levado à terra e posto os 2 pés como de um homem. A gente vai estudar isso em profecia, está falando de Nabucodonosor, está falando de Babilônia, era um símbolo de Babilônia. Quando a gente for estudar isso, eu vou mostrar para vocês fotos que vêm dos afrescos de Babilônia, que foram levados para o Museu de Berlim, que está na Europa. Era um símbolo de Babilônia, um leão alado. Então, era um símbolo. Daniel só estava pegando um símbolo, né? O Espírito Santo deu a ele um símbolo que ele conhecia muito bem. Depois ele continua olhando e vem um urso, né? Um urso que se apoia, ele está em pé sobre as 2 patas, mas ele se apoia mais de um lado que do outro. É o reino medo-persa. Os persas eram mais fortes que os medos. E assim vai. Ele vai falar depois de um leopardo com 4 cabeças, tá? E 4 asas que voa muito rápido. É o reino da Grécia, Alexandre o Grande, tá? Depois ele vai falar de um animal espantoso e terrível. E no meio dessa revelação, depois que ele fala do animal espantoso e terrível, depois desses dias, tá? Ele para esse relato, então ele fala que no final do verso 8, ó, estando ao olhar, veio um chifre, porque esse animal espantoso e terrível tinha vários chifres. Tá? E diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem. Nós vamos estudar isso, meus irmãos, em detalhes. Mas o que me interessa saber é o verso 9. Ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Ou seja, ele parou aquele relato para falar dos animais, e ele vai falar de uma outra cena, que é uma cena de julgamento. É isso que interessa para nós. É uma cena de julgamento, uma cena de juízo. Quando termina o relato da cena de juízo, ele volta a falar dos animais. Então, há um relato parentético. Ele para a descrição, fala de um juízo, termina a descrição, continua falando do relato profético. Então, após o momento que aconteceu ali, dessa ponta pequena, esses chifres pequenos que arrancam os outros e fica falando blasfêmias contra Deus, surge e começa o juízo. O ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono como chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. A gente vai estudar depois Apocalipse 1, a descrição que é feita de Jesus lá em Apocalipse 1 é muito parecida com essa descrição aqui do ancião de dias. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Uma cena de juízo. Então eu estive olhando por causa das vozes insolentes, das palavras que o chifre pequeno. Aí ele para de novo e volta a falar do chifre pequeno. E veja que lá no verso 13, ele volta a falar dessa cena de juízo. Então está misturado. O relato do chifre pequeno é misturado com o relato do juízo. Por quê? Porque isso acontece simultaneamente. O juízo de Deus que acontece no céu, o acontecimento dele é simultâneo ao reinado do chifre pequeno, que o chifre pequeno está fazendo a abobrinha aqui. Isso acontece simultaneamente. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? E há relatos bíblicos que descrevem isso. Mas o que eu quero destacar para vocês é um povo de Deus começa a se firmar após esse acontecimento aqui. Diz assim o verso 13, ó. Estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinham com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, esse é Jesus, e os povos e nações e os homens de todas as línguas e que o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino será jamais destruído. Os versos 18, verso 18 agora, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Porque será o juízo de Deus que dirá, esses estão salvos, podem entrar no reino de Deus, esses estão perdidos e não irão entrar. Então nós já estudamos alguma coisa sobre o juízo também aqui na classe, vamos estudar ainda um pouco mais, tá? Daqui a poucas semanas vai dar um pouquinho mais sobre o juízo e depois para frente a gente vai estudar profecia com vocês também, tá? Então, o fato é, existiu essa descrição, aí eu tenho que estudar Daniel, tenho que estudar o paralelo em Daniel 2, 7, 8 e 9. Quando eu estudo esse paralelo, eu consigo interpretar que o leão é Babilônia, que o urso é Medo-Persa, que o leopardo é o Império Grego, tá? Que iniciado com Alexandre o Grande e que depois segue com seus generais, porque ele não deixou descendentes. Tá? E um animal espantoso e terrível que não é descrito na zoologia, e Daniel não soube dizer exatamente que tipo de animal era, tá? Mas que a Bíblia descreve. Né? E há ali um período no qual há uma intensa perseguição, há um chifre pequeno, tá? Que nós entendemos como Roma papal, que persegue o povo de Deus por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 dias.
que segundo o princípio de ano, que sai de Ezequiel e Números, tá? Números 14, falando lá dos espias que espiaram a terra, para cada dia que os espias espiaram a terra, que foi 40 dias, eles permaneceriam 40 anos no deserto. Ezequiel 4 também tem essa simbologia, tá? Ezequiel 4, 6 e 7. E há um fim desse período. Por quê? Porque Daniel 9 menciona quando ele começa, quando sai a ordem para sair e edificar Jerusalém, foi no ano 457 a.C., o reinado de Artaxerxes, tá? Que sai a ordem para restaurar Jerusalém. Foram 3 decretos, se tem um terceiro é porque o segundo não valeu, se teve o segundo é porque o primeiro não valeu. O que de fato foi levado a cabo foi o decreto de Artaxerxes, está escrito no livro de Esdras, tá? E Neemias também descreve alguma coisa sobre isso. E lá, então, a partir do ano 457, eu passo a contar esse período. E aí esse período vai terminar ali no ano 1798. Então, no ano 1798 termina a perseguição do povo de Deus, que foi quando o general Berthier, na ordem de Napoleão Bonaparte, entra em Roma e aprisiona o Papa Pio VI. Tá? Nós vamos mencionar isso aí. E esses 1260 anos é um período, é um recorte de tempo da profecia maior de 2300 anos, porque é no final dos 2300 anos, nos fala Daniel 8,14, a gente vai estudar tudo isso aí com vocês, tá? A gente não está mencionando agora, literalmente pela confiança, depois a gente vai estudar com o tempo. Volto a dizer, o que me interessa aqui é o povo remanescente, o estudo remanescente. O estudo remanescente ele está dizendo o quê? Esses remanescentes no tempo do fim, eles surgem após esse movimento, porque é após esse acontecimento que é descrito o tempo do fim. Então eu quero saber se eu hoje, em 2024, eu, Guilherme, faço parte do remanescente. Para isso, eu tenho que saber o remanescente nos meus dias, o tempo do fim. Então, o tempo profético, o tempo do fim, ele é mencionado por Daniel. Daniel traz esse nome, essa expressão tempo do fim, é uma expressão de Daniel, em especial a partir de Daniel 10. Daniel 10, Daniel 12, eles trazem essa expressão tempo do fim. E após, final dos 2.300 anos, que termina em 1844, mais precisamente em 22 de outubro de 1844. Por que nós sabemos o dia e o mês, e também o ano? O ano a gente sabe porque é o final dos 2.300 anos. O período que começa é o mesmo do reinado de Artaxerxes, 457. Então eu pego 457 anos de Cristo, põe 2.300 anos, vai parar em 1844. Cálculo matemático. Lembrem, por favor, que não existiu ano zero, tá? Existiu apenas ano 1. Então, o primeiro ano da era cristã não existiu ano zero, tá bom? Então, eu tenho que contar não com zero, mas com 1, senão ia terminar em 1943. Mas como não teve ano zero, vai em 1944. Aí nós entendemos, o texto de Daniel 8,14 menciona, e 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que era a purificação do santuário? Eu tenho que estudar isso está em Levítico 16. O ritual da purificação do santuário é Levítico 16 que fala. É o Yom Kippur, o dia do juízo. Então, o processo de purificação do santuário terrestre, ele também acontece no santuário celestial. A gente já viu alguma coisa aqui na classe sobre isso, porque a gente já estudou sobre o santuário. Nós já estudamos aqui na classe sobre isso. E, em base nesses estudos que nós já fizemos, nós entendemos que há essa purificação. Então, se eu for no ano de 1844, em qual dia é o Yom Kippur no ano de 1844? Basta eu pegar o calendário judaico e acompanhar. Aí eu sei o dia, o mês e o ano. É 22 de outubro de 1844. Então, ali inicia o juízo investigativo. Esse juízo investigativo que nós vimos em Daniel 7. Então, após esse evento, é que eu posso dizer que estamos no tempo do fim. E aí a característica do povo de Deus nesse período é uma descrição dos remanescentes. E assim eu posso ver se eu estou enquadrado nela ou não. É mais ou menos esse aí o princípio. Então, há um relato. Porque quando eu percebo o que estava descrito ali, eu vejo algumas coisas. O tempo do fim descrito em Daniel 12, e Daniel 12 diz, acho que vale a pena nós lermos isso, tá? Daniel 12:4 fala que o livro seria fechado, selado, tá? Porque há um acontecimento importante nesse livro. E Apocalipse, a partir do capítulo 5, vai mencionar do livro de Deus fechado, com 7 selos, e João chorando, porque sabe que ali está a história de salvação, porque o juízo decreta que o povo de Deus está salvo, porque Jesus morreu no nosso lugar.
nós somos pecadores, merecíamos o lago de fogo e enxofre, mas Jesus já pagou o preço. Então era importante para a salvação isso. Só que o livro estava selado, fechado, mas ele viria de ser aberto, porque o leão da tribo de Judá, ele morreu para salvar. Então, Apocalipse 11:40 vai mencionar no tempo do fim, na luta entre o reino do sul e o reino do norte, essa expressão, tempo do fim. E Apocalipse 12:1 menciona esse tempo, esse chamado tempo do fim. Nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, que é uma simbologia de Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. O próprio nome Miguel, né, significa quem é como Deus. Então, Miguel era aquele que era como Deus. Jesus é como Deus. Um grande príncipe defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse livro aí que está selado. Mas olha só o que diz. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, porque quando Jesus voltar vai haver ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, porque há duas ressurreições. Nós estudamos sobre isso quando falamos sobre imortalidade da alma. Fui eu também que dei esse estudo para vocês. E lá nós vimos sobre a primeira e a segunda morte, a primeira e a segunda ressurreição. Tá? Então, uns vêm para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e o que muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, fecha o livro, ele está selado, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão no tempo do fim, vão esquadrinhar esse livro e o saber se multiplicará. Então, nesse tempo, o saber desse livro, que está escrito nesse livro, o conteúdo desse livro seria aberto. Então, no final do tempo do fim, aqueles que estudarem os livros de Daniel, esquadrinharem o livro de Daniel, vão entender o conhecimento e esse saber se multiplicará. Então, no tempo do fim, nós entendemos que ele termina em 1798, porque o tempo do fim é o final dos 1260 anos, que é parte dos 2300. Tá? Então, é um recorte feito ali. Então, ele vai um pouco além e ele vai terminar no ano 1798. Por que que ele é parte? Porque ele não o tempo do fim não começa em 457. Os 2300 anos, sim. O tempo do fim começa com a perseguição do povo de Deus. E o povo de Deus começa a ser perseguido pelos judeus, mas depois isso para, e a grande perseguição vem no ano 508, quando o bispo de Roma assume o título de chefe de toda a igreja, e aí ele persegue todos aqueles que não concordam com ele. Isso é simbolizado pela ascensão do chifre pequeno, que derruba outros três. Esses três que ele derruba, os mata literalmente, são três reinos que não concordavam com o bispo de Roma: os érmos, os odros, os ostrogodos e os vândalos. Eles são destruídos pelo bispo de Roma, que são parte aí das 10 tribos que literalmente levam à queda do Império Romano do Ocidente. Tá? E a gente vai pegar isso pela história quando estudar isso um pouquinho mais para frente, eu vou detalhar isso para vocês. Agora eu só estou descrevendo, porque eu entendo que no tempo do fim, nesse tempo onde o livro está selado, ali vai se manifestar Miguel nesse momento. O que é a manifestação de Miguel? É como Deus está conduzindo o tempo do fim até Jesus voltar claramente. Tá? E quando ele voltar claramente, vai ver a ressurreição dos mortos, etc. Então, é uma breve introdução. E nesse tempo do fim, há então a manifestação do povo de Deus, que é um povo que está estudando um livro que foi selado. Daniel, o livro de Daniel, ficou fechado por um tempo. E quando terminou a perseguição, agora em condições de estudar a palavra claramente, o evangelho se espalhar, para que todos venham a entender o evangelho e se posicionem, porque o chifre pequeno continua existindo. O chifre pequeno continua enganando as pessoas. Será que eu estou sendo enganado? Se eu estiver sendo enganado, eu não faço parte do povo de Deus, não faço parte do remanescente. Agora, se eu entendi o engano e saí dele, sai dela, povo meu, aí eu estou atendendo a voz de Deus que está chamando para esse povo, se as ovelhas que ouvem a voz do pastor e se reúnem, poderem sair dela. Então, há uma descrição do remanescente no tempo do fim. Ele está no tempo do fim, ele surge após 1798 e ele ouve a profecia, estuda a profecia e ver o que mais. Vamos prosseguir. Então ocorre a abertura desse livro. O livro estava fechado até o tempo do fim. Após 1798 ocorreria a abertura desse livro. Vamos estudar mais um capítulo de Apocalipse. Vamos ao capítulo 10 agora.
há um capítulo 10, que é um capítulo chave para entendermos também a questão do povo de Deus no tempo em que vivemos. Apocalipse, capítulo 10. Um capítulo bem curtinho, são apenas 11 versos, e diz assim: vi um outro anjo. Lembra que anjo também pode dizer, é um mensageiro de Deus, podendo ser um anjo claramente, ou muitas vezes um profeta, muitas vezes alguém que Deus enviou para ser seu mensageiro. Aqui é o próprio Jesus. Vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O arco-íris é o arco da aliança de Deus. Então é alguém que fala com a autoridade do Senhor. O rosto era como o sol e como as pernas em coluna de fogo. É uma descrição semelhante à que tem lá em Daniel 7 e também tem aqui no próprio Apocalipse, em capítulo 1. E Apocalipse capítulo 1, essa descrição é falada de quem? A pessoa é Jesus. De novo, essa mesma descrição, muito parecida com Jesus. E ele tem na mão um livro que antes estava fechado e agora está aberto. A única observação na Bíblia de que um livro fechado é em Daniel. Em Apocalipse, o livro é aberto. Em capítulo 5, ele está fechado ainda, mas após a cena que se desdobra, que é o quê? É o juízo. Apocalipse 4 é a entrada do juiz na sala de julgamento. E capítulo 5 e 6 é a abertura do livro, é o início do julgamento. Então, esse livro é aberto, o livro de Deus está aberto. E agora os acontecimentos, a história do povo de Deus é conhecida por todos. Esse livro é aberto. Após esse livro então está aberto, né? E tinha na mão um livro aberto. Pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. A gente vai estudar depois com vocês, naquele simbologia profética, que a água simboliza multidões, povos. E a terra é um local pouco povoado. Então ele está literalmente onde tem muita gente, onde tem pouca gente. Literalmente ele está chamando. Ele está lá onde a terra, onde a igreja fugiu. A igreja fugiu das águas. Um rio estava perseguindo ela. A igreja foge das águas e vai para o deserto. E agora eu vou fazer um acerto de contas com você que está perseguindo e com você que eu estou protegendo, porque está começando o acerto de contas, está começando o juízo. E esse que está em pé é o próprio Jesus, que é o advogado desses que estão sendo perseguidos, e o juiz. O juiz. Pôs o pé direito sobre o mar, já foi isso, verso 3, e bradou com grande voz que ruge como um leão. Leão também é um símbolo de Cristo. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo os que falaram os 7 trovões, a gente vai conhecer isso mais para frente de novo. Desculpa, eu mexi no meu óculos, ele é multifocal, deixa eu ajeitar ele aqui. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. A gente não sabe o que os trovões falaram. Deus proibiu João de escrever. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, você vai ter que estudar sobre isso, é lá nas trombetas. O 6º está em Apocalipse 9, tá? Vocês terminam no Apocalipse 9, aí as trombetas começam a tocar quando começa os selos, né, a serem tocados. Então, aberto os selos lá em Apocalipse 6, aí há uma interrupção, um capítulo parentético de novo, no capítulo 7 vai falar dos selados, tá? E a partir do capítulo 8, quando terminam os selos, começam as trombetas, tá? E aí há uma interrupção entre o 6ª e a 7ª trombeta para falar justamente disso que a gente está falando aqui, do povo de Deus no tempo do fim. Assim como eu tenho uma interrupção nos selos para falar dos selados, que quem está sendo selados também é o povo de Deus, aqui vai estar falando uma interrupção para falar das trombetas, também para falar do povo de Deus, que é o que a gente está querendo falar hoje, o estudo dos remanescentes. Tá? E aí depois vai continuar falando dos selados, mas isso é lá no capítulo 11, das trombetas, desculpe, lá no capítulo 11, tá? No finalzinho, a partir do verso 15, que vai falar finalmente da 7ª trombeta. Então, no Apocalipse 10, Apocalipse 11, eu tenho a dualidade. Eu tenho no capítulo 10 aqueles que são o remanescente, e no capítulo 11, a perseguição que o remanescente sofreu. E nós vamos estudar isso mais para frente. Hoje a gente vai nos ater mais a Apocalipse 10, tá? Prosseguimos então. Verso 7. Mas o que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tiver tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou para os seus servos profetas. Verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estavam de novo falando agora, falando comigo João. João simbolizava o povo de Deus naquele momento.
Ô João, ô povo de Deus, acorda e faz isso aqui, ó. Então, o que acontecesse com João era para o povo de Deus fazer. Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, o pai está falando, ô João, vai lá e pega o livro de Jesus, João. E faz o que com ele? Fui, depois, ao anjo, dizendo que me lhe desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. É para ele comer o livro. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então, o que aconteceu? Claro, isso é simbólico. O livro é a história do povo de Deus. Então, o que ocorreu com o povo de Deus deveria ocorrer com João. O povo de Deus era motivado por quê? Por ver Jesus voltar. Então, aquilo que aconteceu ali era doce como mel. Jesus voltando é tudo que nós queremos, é tudo de bom. Porém, Jesus não voltou. E aquilo foi engolido, e chegou no estômago e ficou amargo. Jesus não voltou. Houve uma grande decepção, conhecido como grande desapontamento. Jesus não voltou. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos abandonar a fé? Muitos fizeram isso, mas outros permaneceram. Eles erraram, eles não deviam ter marcado data, porque eles entenderam que a purificação do santuário era a purificação da terra com o retorno de Cristo. Estava errado. O tempo estava correto, mas o evento errado. A purificação do santuário é o juízo de Deus e não o retorno de Jesus. Quando Jesus vier, ele vai dar a cada um segundo a sua recompensa. Então os destinos já estão selados. Quando Jesus vier, ele vai dizer: ó, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Vai fazer separação entre ovelhas e bodes, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, os salvos com ele e os perdidos, perdidos. Ele vai dar a cada um segundo a sua recompensa, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Só que ele vai trazer a recompensa, então já está julgado, já está dito quem está salvo, já está dito quem está perdido. Por quê? Porque o juízo já começou. O juízo começou ainda no tempo do chifre pequeno, segundo Daniel. A gente vai estudar isso de novo, já vimos alguma coisa, porque já falamos da profecia de Daniel 8,14 para vocês, e hoje mencionei novamente. A gente vai estudar em mais detalhes depois cada uma das cenas de Daniel. Nós vamos estudar cada uma das cenas de Daniel e Apocalipse. Cada uma das cenas proféticas. Tá? A gente vai estudar em detalhe mesmo com vocês. O estudo já está sendo preparado. Tá? Te prepare, vai lá, dá mais uma mexida, prepara mais um pouco. Vai ficar realmente muito bom quando chegar a hora, tá? Aguarde o momento aí, tá? Não deixe de estudar a palavra de Deus e aguarde esse momento que vai ser realmente muito bom. Sem querer dar spoiler aqui, mas já o fazendo, né? Então, existiu esse momento e eles, preparando-se para isso, não entenderam errado e aí Jesus não voltou em 22 de outubro de 1944 e eles se decepcionaram muito. Só que o movimento que eles fizeram de reavivamento, de voltar-se para a palavra de Deus, deixou fruto. E por isso foi um povo que foi fiel, porque foi fiel. E mesmo quando se decepcionaram, falaram assim: não, a Bíblia não está errada, nós que entendemos errado, tem que ter alguma coisa errada. E aí eles param e voltam-se para o texto bíblico e voltam a estudar. E depois tem a visão do erro, tem a visão do santuário, que nós já passamos para vocês, nós já estudamos santuário com vocês. E eles viram que era a purificação do santuário, e a purificação do santuário é o juízo, é o juízo de Deus, e não ao retorno de Jesus. E aí começam a entender. Então, um povo de Deus remanescente, fiel, ele passa por um grande desapontamento, porque foi amargo no ventre. Embora tenha sido doce na boca, foi amargo no ventre. E agora, como prosseguir? Esse próprio texto de Apocalipse 10, no verso 11, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Após passarem pelo período de amargo no estômago, de grande desapontamento, vocês não devem se desunir, vocês devem ainda permanecer fiéis. Vocês ainda têm que profetizar, e profetizar para todo mundo, a todas as nações, a todo, inclusive autoridades, a reis, a todo o povo. Então, o povo remanescente no tempo do fim, ele pregaria algo que é muito doce na boca, o retorno de Cristo, passaria por um desapontamento, porque Jesus não voltou, foi amargo, mas ele ainda continuaria profetizando em todo o mundo. Essa é uma outra característica importante do povo de Deus nesse momento. Nós vimos o santuário celestial, a localização dele, embora a clareza bíblica foi uma experiência amarga, Jesus não voltou.
Eu tenho que entender essa questão. Então, a história da Igreja de Deus, nesse livro, ele existe um momento no qual a perseguição existiu e vai voltar a existir. O dragão vermelho, que é o símbolo de Satanás, conforme o verso 9 de Apocalipse 12, ele persegue a mulher, não consegue pegar a Cristo, persegue o restante da descendência dela, primeiramente pelos judeus, até que a igreja é expulsa, e depois pelos romanos. O Império Romano perseguiu Cristo e perseguiu a igreja nos primeiros séculos. Depois terminou essa perseguição inicial com a época de Constantino, que literalmente oficializa o cristianismo. Mas ele não purificou o cristianismo, ele deturpou, ele misturou o cristianismo com a religião imperial, trouxe ali o mitraísmo para dentro do cristianismo, trouxe lá os santos que existiam, as imagens que eram os deuses daquela época, viraram os santos da igreja. E a igreja que antes adorava a Deus na criação, passou a adorar a Deus em grandes catedrais, coisas suntuosas, majestosas. E uma coisa que era uma coisa simples, né, passou a ser simplesmente adorada apenas pela elite, porque só o povo não entendia latim, a missa era orada em latim, o povo ficava distante das escrituras. E cada vez mais o povo conheceu menos a palavra de Deus e era facilmente controlado pelos líderes, que também se afastaram e o povo nem ficou sabendo disso. E aqueles que permaneceram fiéis, que conheceram as Escrituras, que permaneceram fiéis, foram muitos perseguidos, iniciando quando a igreja cristã teve ali a sua liderança no ano 538, tá? Quando o bispo de Roma foi nomeado chefe da igreja cristã, e ele passa a perseguir, então, liberalmente, porque não tínhamos mais ali os três reinos para proteger os cristãos, e passa a perseguir eles como hereges. E essa perseguição só acabou quando o Papa é retirado do poder pela Revolução Francesa. Então, o general Berthier, no ano 1798, ele prende o Papa Pio VI, né, que acaba, inclusive, morrendo no exílio. Né? Então, foram esses 1260 anos, que iniciam em 538 e terminam em 1798. Tá? Então, há um tempo de surgimento, e nesse tempo de surgimento, ele ocorre após esse período de perseguição. Tá? E esse período de perseguição ele é feito o quê? Um período de estudo até ter o grande anúncio, tem que ser amargo na boca, tem que ser doce na boca. Vai o grande anúncio do retorno de Jesus. E aí vem o grande desapontamento e é amargo no estômago. Então tem toda uma história do surgimento aí disso. Tá? Então, ele ocorre após 1798, o que exclui muitas igrejas tradicionais. Por quê? Porque a maior parte das igrejas tradicionais surgiram antes de 1798. Então, eu tenho que examinar as informações, quais foram os movimentos proféticos que surgiram depois de 1798. Tá? Então, existiu um período, e esse período profético ele tem uma característica. Há um paralelo com Elias, nós já mencionamos isso. Então, ele vem para preparar o povo de Deus. São três os movimentos proféticos semelhantes a Elias. O próprio Elias, né, que preparou o caminho ali literalmente para um grande revivamento. João Batista também é conhecido como a voz que clama no deserto, é o segundo Elias. E o remanescente fiel também é caracterizado assim, porque ele vem preparar o povo de Deus para receber o seu Senhor. Né? Então também é colocado isso. E Apocalipse 12, 17 nos fala do testemunho de Jesus e que guardam os mandamentos de Deus. Então tem mais outra característica do povo remanescente. Então vamos tentar entender essa influência aí. Havia uma arca de Deus lá no santuário celestial, essa visão que João teve, né? O santuário de Deus está no céu, ele viu lá a arca, segundo o Apocalipse 11, verso 19. Na arca de Deus, no Antigo Testamento, a arca continha as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Continha ali a vara de Arão que floresceu e um pote de maná, tá? Simbolizando a questão física, questão espiritual e a questão legal, moral. E há um testemunho no céu, porque afinal, não termina, né? A questão do Apocalipse 15, 8 é dito: abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo do testemunho. Então, o testemunho de Cristo, o que é esse testemunho de Cristo? Tem a ver com praticar o exemplo que Jesus viveu. O que Jesus fez? Você está no espírito de Cristo ou você está no espírito no teu mesmo ou até do inimigo do Senhor? Se você viver segundo Cristo, você estará vendo isso tudo. Então, a lei de Deus e o novo concerto é essa questão. A expressão testemunho refere-se à lei de Deus.
Tá? Refere-se à lei dos mandamentos, à lei do testemunho, segundo Êxodo 31, 18. Essa é a original, a lei de Deus, as tábuas do testemunho. É a aliança de Deus, é chamada a sua aliança. Então, no novo concerto, o Senhor escreve na mente e no coração do seu povo, segundo Jeremias 31, que é o que? A lei de Deus estará escrita lá no coração, para que vocês não precisem ser ensinados por outros, porque cada um estaria estudando isso. Tá? Então, e agora eu começo a entender, eu estou falando a respeito disso. Nós somos selados com o selo de Deus. Eu vou a Isaías 8 e eu vou ver que o selo de Deus é a lei. Isaías 8 menciona isso, o selo de Deus é a lei. E vai depois citar em Ezequiel 20 qual dos mandamentos que vai falar que eu sou selado, que é o mandamento do sábado. Porque no sétimo dia terminou a sua obra e tudo que ele tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Descansou, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nela descansou sobre toda a obra que tinha feito como Criador. Então, o quarto mandamento da lei, ela inclui os itens de um selo. Ele fala, literalmente, de quem é o regente. Então, um selo, um monarca dos tempos de Cristo, o que esse monarca fazia? Tá? Esse monarca, ele botava lá o selo, com uma assinatura dele, né? Então, esse monarca, ele vinha lá e colocava o selo dele. Esse monarca, ele colocava essa impressão, esse selo. Então, dizia o rei, qual era o reino, tá? E o título que ele tinha. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra. É o mandamento de Deus que tem as características de um selo, porque tem essas três características do selo antigo. Quem é, o reino que ele tem e do que ele é chamado. Ele é chamado rei, ele é chamado criador, ele é chamado criador dos céus e da terra, Deus. Tá? Esse, então, é a característica. E se eu for ver esse papel durante toda a história da igreja cristã, nós entendemos isso. Há um papel do remanescente em causar essa reforma. Então, no tempo do fim, nós vemos nisso. Toda a instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na lei quanto ao sábado foi mudada pelo homem. Ela deve ser reparada. Onde eu vi isso? Você vai, por exemplo, em Daniel 7, 25, você vai em Daniel 8, lá é dito que a lei e os tempos foram mudados. E por causa disso, o poder pequeno, a ponta pequena, persegue o povo de Deus porque eles temem e querer guardar a lei. E a ponta pequena que tem a sua autoridade, porque ela traz autoridade para si, para mudar, ela começa a tentar perseguir. Então, aqueles que são judaizantes, que guardam o sábado, que buscam fazer como os judeus, eles perseguiram Jesus, eles devem ser perseguidos e mortos. E aí se justificou a perseguição dos 1260 anos. Se eu olhar, então, ao longo do tempo, surgem ao menos 3 grandes movimentos dentro do cristianismo, tá? Sem falar em outros movimentos que surgiram, filosóficos e etc., que surgiram no tempo do fim, após 1798, especialmente pentecostais, mormons e testemunhas de Jeová, mas nenhum deles guardam toda a lei de Deus. Guardam uma parte, mas não guardam toda a lei de Deus. Só que Tiago 2,10 diz que nós seremos julgados segundo a lei de Deus, e menciona que se eu guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, eu sou culpado de todos. Ou seja, eu preciso guardar toda a lei e não apenas 9 dos 10 mandamentos. E o mandamento da questão dos ídolos, né, que é o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ele foi deitado por terra, ele foi abandonado. E o quarto mandamento, que é o sábado, ele foi modificado. Então, eu tenho 2 dos 10 mandamentos que não são guardados por toda a cristandade. Alguns guardam 8, outros guardam 9, e poucos guardam 10 mandamentos. Então, existe uma importância do sábado como sendo um diferencial. Por isso que ele é o quê? Ele é chamado de um sinal. Porque quando eu vou para esse estudo histórico, profético, bíblico, eu entendo, conforme já mencionei, que Tiago menciona que eu devo guardar todos os mandamentos e não apenas um. Assim eu consigo, nessa análise, indo afundando isso, aprofundando isso. E esse movimento remanescente, como ele é herdeiro de todos os remanescentes que existiram antes dele, ele também vai receber os ensinamentos dos demais remanescentes. Ele herda isso e continua aprofundando toda a verdade até chegar à verdade plena que a palavra de Deus diz.
Por exemplo, ele é herdeiro da reforma protestante. E quando eu falo reforma protestante, estou falando primeiro de reforma. Ela surge no sentido de tentar reformar o cristianismo. O Martinho Lutero não tinha desejo de abrir outra religião, mas como ele foi perseguido, então ele não teve escolha, teve que fazer isso. E o próprio Martinho Lutero identificava, sim, Roma, a Igreja Romana, como sendo a besta de Apocalipse, aquela que perseguiu os 1200, durante 1260 anos, ele identificou isso. E ele pregou lá na porta da Catedral de Wittenberg, ele pregou suas 95 teses, os pontos ao qual o cristianismo estava diferente das escrituras. E praticamente todas elas ainda continuam iguais. Uma ou outra que existiu uma leve mudança, mas leve mudança nem na totalidade. Por isso que o protesto continua, o protesto não acabou, porque as reivindicações do protesto não foram atendidas pela cristandade. E os princípios de Lutero, eles são herdados pelo movimento remanescente. A sola escritura, a igreja remanescente adota o princípio da sola escritura, reconhecendo que a Bíblia como uma norma única de fé e de doutrina. A primazia das escrituras, ela está acima de qualquer outra fonte de conhecimento, tanto religiosa, filosófica, humana ou científica. Ela é suficiente em relação a conteúdos de salvação. Né? E a totalidade da escritura, não é só uma parte da escritura, é toda a escritura é inspirada por Deus, nos diz Pedro. Toda a escritura, não apenas uma parte que é conveniente para alguns, mas sim toda ela. Então há uma base bíblica do remanescente. Ele está pautado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Há uma integridade aí da escritura, que essa mulher de Apocalipse 12, que a descendência dela está conduzindo. Então, há esse simbolismo profético, essa continuidade histórica, ela herda o que o restante do remanescente trouxe e aprofunda até revelar completamente a verdade bíblica conforme ela é entendida, ela é conhecida. Então, esse princípio ele não rejeita as tradições não bíblicas, rejeita o que não é bíblico, que a Bíblia ela mantém, faz um estudo diligente das Escrituras e faz uma pregação baseada na Bíblia. Então, por isso ela guarda os mandamentos de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 12, 17. E é uma característica do remanescente ter o testemunho de Jesus. Então, vou começar a estudar agora o que é esse testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é identificado em Apocalipse 19, 10 como sendo o espírito da profecia. Lá no Apocalipse 19, João tenta se ajoelhar para o anjo. O anjo diz, não faça isso, eu sou conservo teu. Adora a Deus, né? E adora a Deus, e sou conservo teus e dos teus irmãos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, diz o anjo. Então, ele é declarado o que é o testemunho de Cristo, é aquele que guarda o espírito dessa profecia. O Espírito Santo ele não é dado para quem desobedece os mandamentos de Deus. Sim, na graça de Cristo, alguém que não guarda todos os mandamentos pode receber. É claro que sim, porque a graça de Cristo cobre uma multidão de pecados. Então, não guardar o mandamento é pecado. Isso é dito pelo próprio João. Tá? Em 1 João é dito isso. Você não guarda os mandamentos de Deus, você é mentiroso, você é pecador. Tá? Não guardou o mandamento, você é pecador. Mas se você não guardou o mandamento, mas você é fiel à luz que recebeu, você buscou fazê-lo, isso pode ser coberto com a graça e haver justiça de Deus. Agora, se você não guardou o mandamento por rebeldia, porque você não quis saber, aí você é responsável diante de Deus, porque o rebelde não entrará no reino dos céus. Tá? Se você quiser, tem que estudar um pouquinho sobre o símbolo de pecado na Bíblia. Tá? Nós temos esse estudo, mas ele é apresentado num outro grupo, ele é apresentado lá no grupo relacional. Tá? Nós estudamos isso lá e a gente vai também trazer isso provavelmente aqui para vocês na classe bíblica, mas num outro estudo que a gente vai promover para frente desse que estamos planejando. Tá bom? Então, há um conteúdo que a gente precisa entender, há essa manifestação profética, literalmente o dom profético, ele é manifestado também no remanescente, ou seja, aí aparece uma outra característica do remanescente. Há no remanescente o dom profético. Mas nunca o dom profético vai falar contrário ao restante da Escritura, senão a Escritura estaria sendo incoerente consigo mesma. Então, desde o Antigo Testamento, o dom profético é visto no povo de Deus. Moisés, Elias, Isaías, eles guiavam o povo transmitindo as mensagens que era escrita. No tempo profético existiu, João Batista foi um profeta, os apóstolos também faziam isso, Ágabo, as filhas de Filipe, tá? Existiam mulheres que eram profetisas. Lá, quando Jesus é apresentado no templo, você tinha Ana, que também era uma profetisa, tinha Simeão.
Então, havia um profeta, mesmo no tempo de Cristo. Jesus também é chamado de profeta. A igreja primitiva viveu o dom profético. E conforme Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, o dom profético também seria manifestado. Os velhos teriam sonhos, seus jovens teriam visões. Ou seja, haverá profecia também no tempo do fim. Então, há um papel desse chamado profeta. Ele é um porta-voz de Deus, ele guia o povo de Deus nos tempos difíceis. Ele é um reformador, ele restaura, ele aproxima o povo da verdade. Então, havia necessidade de um tempo do fim, sim, porque o povo estava à mercê, diz o texto de Provérbios, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Diz o texto bíblico. Não está em Provérbios, acho que é Amós, eu acho. Então, a uma profecia, o povo acaba se corrompendo. Então, é necessário que nós entendamos o tempo que vivemos para poder permanecermos fiéis. A característica do remanescente é que ele segue fiel à verdade. Ele vai como um farol ali iluminando o caminho. Ele vai preparando o povo para a volta de Cristo. Então, são grandes marcas do remanescente. Há um tempo do seu surgimento, tempo do fim. Ele guarda os mandamentos de Deus, permanece fiel por causa disso e tem o testemunho de Jesus. Então é esse período que eu tenho que entender. Esse tempo profético, o tempo do fim, começa literalmente após 1798. O surgimento, como ele vem da mulher que é perseguida pelo dragão e ele é levado lá para um local sem a presença de muitas multidões. Ele sai do meio da água, que vem do dragão e tenta tragar a mulher, e é levado para o deserto. Tá? Sobre asas que Deus dá, ele vai para o deserto. E lá num local pouco habitado, ele consegue prosperar. Ou seja, foi no continente americano que isso aconteceu. Eles saem da perseguição, fugindo da Europa e vêm para a América. E ali na América eles começam então a cultivar um espírito de liberdade religiosa e poder levar para frente a pregação do evangelho. Isso também acontece, também tem esse surgimento. E é nessa época que ocorre esse surgimento, até haver a liberdade do povo de Deus. Ele está fugindo ali, e quando termina a grande perseguição em 1998, você tem as 13 colônias que prosperam, tá? E surge literalmente os Estados Unidos da América, que é onde eu vou conseguir identificar esses remanescentes que estão lá guardando os mandamentos de Deus, mantendo o testemunho de Cristo e mantendo a fidelidade, mesmo em tempos de perseguição, em tempos difíceis. E assim eu vou tentar entender a claridade dos 10 mandamentos, conforme estão em Êxodo 20. Lá eu vou pegar cada um dos mandamentos de Deus e vou entendê-lo como eles ali o estão. Primeira tábua, tá? O amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e a segunda tábua, o amor ao próximo, os 6 mandamentos seguintes. Eles estão válidos para o remanescente, sim. O remanescente fiel entende e ele reconhece a importância de todos os mandamentos, todos os 10, não um superior a outro, não é isso, mas a guarda de todos. O quarto acaba sendo um distintivo, não por mérito do remanescente, é porque o restante da humanidade não guarda. Mas assim como está no texto de Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3, o sábado foi dado lá no Éden, já para Adão e Eva. Então é para toda a humanidade, todos os descendentes de Adão e Eva, não é apenas para os judeus. E o que é a questão do testemunho de Jesus, que é essa terceira marca distintiva? Tá? Então, há algumas interpretações que nós temos que entender sobre isso exatamente. Uma fala da autorrevelação de Jesus como seu próprio testemunho, e o outro é o testemunho de alguém acerca de Cristo. Então, é o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, o espírito de profecia. Isso aí também faz um pouquinho de diferença. Então, a autorrevelação de Jesus é o testemunho de Jesus dá de si mesmo. Guarda um testemunho de Jesus, o que Jesus falou sobre si. E o testemunho que outros dão sobre Jesus é um testemunho sobre Cristo. Então, a gente vai tentar entender isso aí indo na gramática, na raiz. Isso foi escrito em grego. Tá? Então, vou lá no grego koineu, o grego antigo, os escritos mais antigos que nós temos acesso, nós não temos acesso aos escritos originais, infelizmente, mas ao longo da história, mesmo que eu pegue lá as tábuas do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, né, os pergaminhos que estavam lá, estão escritos ainda, alguns até ainda anteriores a Jesus, e também os escritos que têm cópias do Novo Testamento, eu pego, há uma similaridade muito grande com o texto atual, e por isso eu posso acreditar nele. Tá? Nós vimos isso também
por exemplo, naquela aula que nós estudamos sobre arqueologia e a Bíblia. Foi Michelson Borges que deu essa aula para nós aqui, tá? Que na classe nós aprendemos um pouquinho sobre isso. Então foram 6 vezes que isso ocorre dentro dos escritos de João. 2 vezes aparece no Apocalipse 19, 10 e 24, e nas outras, em outras passagens, que vai mencionar essa expressão marturiá Iesu, que é o testemunho de Cristo. Tá? E aí ele escreve as duas coisas, o testemunho que Jesus dá e o testemunho sobre Jesus. Isso aparece. Tá? Qual seria exatamente o significado que está em Apocalipse 12, 7? Lá está marturiá Iesu. Então é o testemunho dado por Jesus. Então o significado é a revelação dada pelo próprio Jesus. O que Jesus fez. Será que eu faço o que Jesus fez? Tá? Então, marturiá Iesu, então, que se refere ao testemunho de Jesus da sua autorrevelação, como ele revelou ao Pai. Se refere ao testemunho de como foi que Jesus trabalhou. Será que eu, fazendo aquilo que faço, com o trabalho que faço, será que eu estou realmente simbolizando o testemunho de Cristo ou não? Então, há esse paralelismo entre Apocalipse 1:2 e 1:9, no qual lá fala tá, entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Assim, a palavra de Deus é simplesmente o que Jesus disse, é o testemunho de Jesus, é o testemunho que Jesus dá a respeito de si mesmo. O que Jesus diz é o que ele menciona sobre si. Basicamente você segue fiel à palavra de Deus, você faz o que Jesus pediu para você fazer, isso é viver o testemunho de Cristo. Mas menciona, né, Apocalipse 19, 10 vai mencionar que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu preciso entender um pouquinho mais desse desdobramento dessa terceira característica. Tá? Então existe o espírito de profecia, que significa, então, o que será que significa essa expressão? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então só existe aqui, essa é a única vez que aparece na Bíblia. Eu não tenho um outro passagem para fazer o paralelo para tentar entender um pouco melhor. Mas isso vai conectar o testemunho de Jesus com o dom profético. Então, há a profecia e há o dom profético. Isso está ligado, de alguma forma, pela distribuição do Espírito Santo na vida do crente, que nós acabamos de estudar isso. O Douglas estudou isso conosco durante 2 sábados, nesse retorno aí dos nossos estudos que nós estamos fazendo. Tá? Então, o dom de profecia, que é mencionado, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, tá? Aí são mencionados os dons do Espírito. No Apocalipse 13, é mais a questão do amor. Apocalipse 14 vai falar um pouquinho do dom de línguas, tá? E da ordem, necessidade de ordem, de organização. E no capítulo 12 ele menciona uma série de dons que Deus dá através do Espírito Santo. Então, o profeta ele é recebedor do dom. O dom de profecia é um dos dons dado para indivíduos específicos, não é para todos, que tem um título de profeta e que vai, então, conduzir o povo de Deus no tempo em que está vivendo. Então existe esse título que eles recebem, por isso que eles são chamados profetas. Então a gente precisa entender um pouquinho disso. Um outro texto parecido que isso também é mencionado, tá? É Apocalipse 22, versos 8 e 9. E também nos ajuda a entender um pouquinho o verso 10 do Apocalipse 19, que diz assim: o anjo revela, está revelando e está acrescentando um detalhe que define para João quem são os irmãos mencionados no Apocalipse 19 e 10. Esses irmãos são os membros da igreja em geral, mas são os profetas, o irmão do ofício profético de João, aquele que tem o mesmo espírito da profecia. Ou seja, ele não está falando de pessoas específicas apenas, embora eles tenham o dom profético. Ele está falando do povo de Deus como um todo. É isso que acrescenta o estudo do versos 8 e 9 de Apocalipse 22. Porque ele fala: eu sou conservo teu como teus irmãos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Então, quem são esses irmãos que João menciona? É essa questão que está aqui no mesmo livro de João, no mesmo livro de Apocalipse, no caso, tá? Nos versos 8 e 9 do Apocalipse 22. Lá ele vai citar quem são esses irmãos. Ele está falando de todos os filhos de Deus nesse tempo em que vivemos. Então eu faço esse paralelismo, né? Então tem um princípio protestante de interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, eu vou comparar texto com texto,
e eu vou chegar à conclusão que o Espírito de Profecia é o dom profético dado a profetas específicos e que é estendido os seus ensinos a todo o povo. Tá? Nós vamos encerrar aqui pela questão do tempo, mas não terminamos esse estudo, tá? A gente vai continuar o estudo a partir aqui desse slide, a importância do paralelismo. Eu já vou doar para vocês essa primeira parte, o PDF dessa primeira parte, e aí vocês podem depois, ao longo dessa semana, quem quiser, em especial aí os 4 que estão comigo ao vivo aqui, seguir, né, esse estudo, estudar ele em maior detalhes, irem na Bíblia. Nós costumamos dizer que a experiência dos bereanos, né, escrito lá no livro de Atos, que eles não se contentavam em apenas ouvir um discurso de Paulo, não. Eles iam lá nas Escrituras para ver se era mesmo assim. Então é importante que você pegue aí os textos, e é um motivo pelo qual eu vou te dar a tabela de conversão profética, e você estude por si mesmo para poder entender aí essa dimensão mais ampla e mais completa de quem é o povo remanescente, tá? A igreja remanescente de Deus no tempo em que vivemos, ok? Corri um tanto, tá? Nós estamos aí no estudo que eu volto a dizer, nós vamos voltar a estudar isso na próxima semana. Nós estamos no slide 65, são 136, meus amigos. Tá? Eu acho que até eu já os cansei, espero não cansá-los muito, tá? Mas nós vamos continuar isso aí no sábado que vem. Eu queria dar a liberdade dos amigos que estão conosco aqui ao vivo, saber se vocês têm alguma pergunta que desejam fazer. Se tiver no meu alcance responder, eis-me aqui. Tá? Ficou claro o estudo de hoje? Eu sei que eu corri um bom tanto, mas a gente pode conversar um pouco agora, um pouco depois durante a semana também. Se ficou claro, podemos aí aproveitar para dar continuidade. Há algum questionamento, alguma dúvida, comentário? A Rose fez assim, eu recebi um positivo aqui da Rose. Isso quer dizer que ficou claro, presumo eu, Rose. Tá? Sim, está muito claro, foi perfeito. Deus seja louvado. Se ficou claro, que ele seja louvado por isso. Não sei, Joyce, Rafael, vocês que chegaram um pouquinho depois, tá? Deu para entender tudo? Sim, Deu. sim. Deu para entender, sim. Obrigado. Ok. Então, eu vou estar disponibilizando o estudo, peço que vocês quiserem, né? Talvez até vocês já conheçam alguma coisa sobre isso, não sei. Vocês possam estar estudando aí ao longo da semana, para a semana que vem a gente dar uma certa continuidade. Tá? Eu não vou trazer grande conhecimento a mais, eu vou aprofundar o que já mencionei aqui na semana que vem, um pouquinho mais aí de detalhes, tá? Alguns paralelismos aí nós vamos estar fazendo, e vocês podem também estar trazendo aí as colocações de vocês, não apenas no próximo sábado, mas também aí durante essa semana, se quiserem, no próprio grupo, ele existe para isso, para essa interação entre nós aí durante a semana, ok? Então, lá vocês podem deixar seus pedidos, seus agradecimentos e também os seus questionamentos, suas dúvidas, suas colocações, como assim Deus lhes conduzir. Então, algum de vocês tem alguma necessidade de oração, algum seja motivo ou pedido que desejam fazer para estarmos orando durante a semana? Se tiverem e quiserem, podem também mencionar, tá? Acredito que vale a pena nós fazermos esse momento aqui também. Acabei não fazendo no começo, que estávamos em poucos, mas agora temos um número maior. Eu quero pedir. Joyce, fica à vontade. Eu quero pedir oração pela minha saúde. Ok. Por sua saúde. Vamos estar orando também. Se precisar de ajuda, Isso. você me dá um toque. Tá? Tá, muito obrigado. Deus conduza, viu? Mais Amém. algum motivo de oração, ou a própria Joyce, eu não sei se tem mais algum, né? Fique à vontade sobre isso. Se alguém quiser, pode escrever no chat, pode abrir o microfone. Pode falar. Eu também, meu irmão. Queria pedir oração pela minha saúde. Certo, Rafael? Então, se pudermos ajudar também, vamos estar orando, com certeza. Se precisar da gente, pode tentar ajudar, estamos por aí, tá? Amém. Deus abençoe. Mais algum motivo de oração, seja agradecimento ou pedido? Eu vou tomar a liberdade de também pedir aqui, tá? Então, primeiro, vou agradecer, né? Agradecer por estar podendo retomar os estudos. Ainda estamos com algumas dificuldades, mas a gente está conseguindo conduzir elas. E ante a graça de Deus e sua autoridade,
eles vão seguir, enquanto Deus nos der vida e condições, eles seguirão. Pedir pela classe, né? Nós somos mais de 100 pessoas, infelizmente algumas pessoas saíram nesse período aí que a gente ficou um pouco fora. Então, pedir para as pessoas que saíram, que de repente possam retornar, pedir pela continuidade dos estudos, nós podemos conseguir disponibilizar os estudos anteriores para aqueles que entraram depois também dar sequência, tá? Pedir para cada um de nós, né, para esse entendimento e que nós possamos nos preparar, porque Deus está desejoso realmente aí de despertar um povo remanescente, assim como usando a nomenclatura que estudamos hoje, tá? Então, que nós estejamos preparados, tá? Possamos ser realmente fiéis a esse Deus, a cada um de nós, inclusive eu não estou aqui me achando diferente, não. Eu não estou estudando esse assunto para dizer eu estou pronto, eu sou remanescente e alguém não é. Eu que quero ser parte do povo remanescente. A Associação Restauro Integral, nós temos muitos projetos. Inclusive, essa semana nós começamos um. Tá? Nós começamos um chamado Jornada Intimidade com Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, estamos procurando o Senhor. Tá? Inclusive, hoje também teve. A gente está estudando aí, como foi a primeira semana, se nós vamos manter nos dias que já tem outros projetos. Né? A Capeleta está com 4 projetos. A jornada de estudo diário, que é pela manhã, de busca, o grupo de oração, o grupo relacional, que a gente também está tentando reerguer, ele também ficou parado, e aqui a classe bíblica. Então, são esses 4 que estamos tentando restaurar. Eu gostaria de pedir aí ao Senhor e aos amigos que orássemos também por esse projeto, pelas dificuldades, pela liderança, por cada um dos envolvidos, né, as pessoas que estão estudando junto aí, para nós crescermos juntos diante do Senhor. Eu gostaria de pedir as suas orações também por isso. Creio que é isso. Mais algum motivo de oração? Vamos orar então? Eu vou tomar a liberdade de me ajoelhar aqui. Se você quiser e puder, também pode fazê-lo aí onde está, se for possível e desejável. Oremos. Santo Deus, querido Pai, grandioso Senhor e Mestre, amado Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos poder estudar a Tua Palavra, termos acesso à Tua Palavra, pelo dom de Cristo, porque em Cristo Jesus nós podemos nos achegar com segurança a Ti, sabedores, ó Pai, que és galardoador dos que o buscam. Hoje aprendemos sobre a importância da descrição que fazes sobre o que é o povo remanescente, e para que nós possamos também nos amoldar a isso, porque queremos, ó Pai, estar contigo, nos prepararmos, sermos cidadãos do teu reino, conhecermos a ti como somos conhecidos, estarmos contigo por toda a eternidade, revermos nossos queridos que lá estão, e poder, ó Pai, realmente lá estarão, e poder, ó Pai, estarmos juntos, junto contigo por toda a eternidade, transformados, sem mais a mancha do pecado vivendo entre nós. Queremos colocar ante ti, Pai, nossas necessidades. Quero trazer diante do teu altar agora o perdão dos nossos pecados em Cristo, a necessidade da Joyce e do Rafael, que pedem por sua condição de saúde, Senhor. Tu conheces seus filhos, os ama, tem interesse em restaurar-lhes a vida e a saúde, e nos méritos de Jesus, como, ó Senhor, o ministro da obra médica missionária, comissionado por ti, também como um instrumento teu na obra de salvação e de santificação e de restauração da saúde, eu gostaria de clamar a ti, nos méritos de Jesus, pelo perdão dos meus pecados, para que eu possa orar como convém pelos teus filhos. E no perdão dos pecados deles, para que eles possam receber a tua bênção, tudo isso feito na graça de Cristo por nós. E clamar que eles possam ser curados, Senhor, conforme a tua vontade, no tempo e no modo que desejares, para a tua honra e para a tua glória, tá? Hoje e para sempre. Que possas, ó Pai, que se é da tua vontade, cumprir o teu querer no plano da vida deles, seja a restauração completa agora ou apenas quando Jesus voltar, tu sabes. Eu entrego esses filhos em tuas mãos, para que tudo ocorra ou deixe de ocorrer conforme o teu querer, bem como as necessidades que estão em nossos corações e que não foram mencionadas, quanto à questão do próprio ministério que nos deste, do Restauro Integral, e todas as pessoas alcançadas, e através do Restauro, outros ministérios que te servem, através do nosso serviço, outras pessoas também que te servem. Lembramos ainda de nossos familiares e queridos, oramos tudo em nome de Cristo Jesus, para a tua honra e glória, para a libertação do mal. Amém, amém, ó Deus. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui na classe hoje. Mais uma vez, quero pedir aí perdão pela correria, pelo
o atrapalho que nós não conseguimos dar sequência por quase 2 meses na classe bíblica, mas agradecido a Deus por ter o privilégio de poder prosseguir e por vocês por estarmos juntos aqui e nos tempos que se seguem. Mais uma vez, muito obrigado. Deus os abençoe. Estaremos orando por vocês aí ao longo da semana, se de alguma forma precisarem da gente, à disposição. Um abraço a vocês. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada.